Da mesma forma, feliz 2024. Vai ser um ano maravilhoso para nós, hein? 2024 vai ser muito bom. Saúde, espiritualidade, sabedoria, né? Espiritualidade acima de tudo. É. E esse quadro bonito, o amigo que fez? Olha que lindo. Esse aqui foi minha nora. Ah, que lindo, hein? Parabéns, hein? Dá É, vontade de andar ali, ó, né? Ó, aquela casinha. Não dá vontade de tomar um café naquela casinha, olhar pro céu, né? o chá. É o É chá, o chá. como diria uma parente que faleceu, é o chateau, né? Um chateauzinho, né? Para esconder do mundo, né? Legal. O chatózinho mesmo, E né? como você tá? De saúde, família, tá tudo bem? Tudo, graças a Deus, né? Aquela tradicional luta que a gente já É, é. está acostumado, né? Não, mas a gente tem que se concentrar nas coisas boas. Eu falo que a felicidade plena é uma utopia, não existe, né? Não existe. Verdade. Felicidade é o quê? Uma São os utopia. momentos, né? É, Verdadeira utopia mesmo, né? é. Felicidade são os Tem que momentos. saber. E quanto mais a gente reclama das coisas, a gente reclama, não está contente, mais vai dando errado. É um ciclo, né? De energia, um ciclo vicioso, né? Exatamente, é por aí mesmo. Muito bom, né? Que maravilha. Conta comigo, viu? E o que está acontecendo? Explica tudo aqui que eu vou te ajudar. Ótimo. Vou fazer um breve Tá bom. resumo aí, porque senão a história ficou longa. Porque são muitos anos, né? É, claro. Toda história tem os seus detalhes, né? Tem os seus detalhes. Eu uso Eu falo para os meus alunos, no atendimento de uso capião, o que a gente tem que fazer? Tem que sempre escutar a história. Ah, mas eu vi um monte de documento que foi enviado. Não. Às vezes você lê o documento e te induz a erro. Então você tem que escutar da pessoa, porque ela que viveu aquilo. E aí você consegue atender ela com carinho, atender bem, né? Isso aí vai ser um xará, né? Tem o César no meio, né? Todo Ó, César. que nome bonito, hein? Eu não sei se eu sei que é latino, né? Agora não sei de que origem é, se é italiano, se é espanhol, Falo que César. falo que é mexicano, que é espanhol, né? Cada um fala uma coisa, né? Algo É, assim. algo assim, né? Isso mesmo, mas vamos lá, vou começar aí a Tá bom, tá bom. síntese, Fica à vontade. tentar abreviar do máximo possível. Eu comecei muito novo, assim, eu montei a minha empresa quando eu tinha 16 anos de idade ainda, né? Hoje eu Nossa. tenho 62. Eu Depois tinha falam que é 16, sorte, né? Começou com 16 anos já sofrer já, né? Que nem o camelo, né? já, isso, já me É, jogaram no, na luta da já vida. me, já me jogaram na bolha, né? É, 16 Aí anos. na época eu tive que minha mãe me levou até um juiz lá, teve que autorizar eu montar a minha empresa na Fez a época, né? emancipação, né? Naquela época também. É incrível, né? Mas eu sei que aconteceu algo nesse sentido aí, né? E daí acabei montando essa minha empresa. Essa minha empresa ela era bem no interior de Santa Catarina, né? Onde eu nasci. Ah, tá. Uma cidadezinha chamada Curitibanos, uma das regiões mais frias do Brasil, né? Muito frio. Chega a nevar? E muito. Ah lá. Sim, já pegamos lá 9 negativos, né? Ó, já brincou, Chegamos a já fez pegar. boneco de neve já. Já, já. Não igual aqueles europeus, né? Mas do nosso É, estilo. é porque Fizemos essa aí região uma. fica bem próxima ali da Argentina, aquela região que tem neve, né? Isso, exatamente. É uma região muito bonita, assim, de pinheiros, né? Montanhas de pinho, aqueles coníferos, né? Região bonita mesmo. Mas, enfim, aí eu montei essa empresa e na época eu fabricava cabos de vassoura, de madeira, cabos de vassoura, que eu aproveitava, tinha muita madeireira na época na cidade, eu pegava aquelas sobras dessas E madeireiras, aproveitava, né? resíduos, né? É, e ia fazer cabo de vassoura, e depois comecei a fazer cabo para neve lá, arrumei, fui numa feira lá na Alemanha, e acabei arrumando uns clientes lá e comecei a fazer aos poucos esses cabos para neve, né? Cabo de
madeira chamado fibras de madeira do pinho araucária, né? Que é o pinho nativo brasileiro, né? O tradicional mesmo, aquele milenar mesmo, né? Tem o pinhão, etc, etc. O que aconteceu? Chegou um período aí que não tinha mais matéria-prima, que foi proibido o corte, meio que daí tinha que partir para a ilegalidade, né? Para obter. Legalidade tem, mas eu tinha uma clientela lá que fizeram bem também, né? Que eu aprendi muito com eles, muito correto, né? E eles eram além eles eram, na minha opinião, eles eram acima da lei na honestidade, porque eles seguiam a linha ecológica correta, não sem esses panfletos aí, né, esses rótulos todos, né, mas nessa linha. Eu ia visitar as empresas deles lá, especialmente aí na Escandinávia, Dinamarca, ficava impressionado ali com o formato deles. Eles trabalhavam, você entrava lá nas empresas deles, tinha coelhinho para lá, para cima e para baixo, um jardim, sabe? Uma empresa industrial dentro de um jardim, mais ou menos assim. Coisas assim muito diferentes. Esse sistema lá de funcionário, almoçam todos lá na empresa. Um negócio que eu nunca tinha visto. É uma empresa meio Google, né? Que falam, né? Então, do Google, né? É o Google brasileirado, né? Exatamente, bem interessante. Aí me chamou muita atenção que com aquilo lá, aquilo meio assim, comecei como se eu não sei o termo para isso, mas tentei trabalhar naquela linha, né? Comprei ideia. Aí, como não tinha mais matéria-prima de forma legal, lançaram um distrito industrial no início dos anos 80, o primeiro distrito industrial do estado do Pará, em Belém, capital do estado do Pará. Então, ali começou a encrenca, né? Onde nós vamos chegar? Mas ali é o portal. Ali é o portal, é o começo da. Ali é o portal. É o começo da confusão. Então, cheguei, eu fui em vários lugares, né? Fui em Rondônia, lembro que eu fui em Colômbia, fui em vários países latinos, foi tudo em busca dessa local que teria que ter uma madeira branquinha, que os europeus que eram um cabo de ferramenta, mas tem que ser branquinho, eles uma madeira. Tem um padrão de qualidade deles, né? Tem um padrão, né? É um padrão bem interessante. Aquele padrão deles não foge, são bem rígidos nisso, né? Dificilmente, né? E então eu acabei encontrando essa matéria-prima depois de tantas pesquisas em tantos locais, que foi justamente na região de Belém, né? E foi justamente que eu fui buscar lá informações e foi informado que estavam lançando, que estava na planta ainda, nem tinham lançado, estava pré-existência, né? A pré-existência, né? Estava novo. Estava no mapa, né? Tá no mapa. Eu como queria, assim, como eu queria ir para lá, mas não queria ir lá para o meio da mata, tá entendendo? Lá Belém, na época, já tinha, era uma cidade relativamente antiga, 500 anos, 400 anos, e já tem uma estrutura, aeroporto, uma série de coisas, né? Na época nem usava aeroporto, mas tinha, né? Mas tinha. Carro, né? Caminhão, etc, né? Porque é início dos anos 80, né? Faz tempo já, 40 anos aproximadamente. Aí cheguei lá, daí fui lá na prefeitura do estado. O estado estava lançando esse distrito industrial dentro da capital, o primeiro distrito industrial. Então estava um auê, né? Tava um auê. Era o Bom, começo, né? e esse distrito industrial, ele tinha um aspecto muito interessante. Ele está inserido na capital, 6 quilômetros do aeroporto internacional, que hoje tem voo para a Europa, voo para os Estados Unidos, desse aeroporto, hoje, né? E lá tinha a questão desse distrito, ele ter acesso
executivo dentro desse distrito que tinha acesso ao rio Maguari, desse rio você poderia ir para o Oceano Atlântico, poderia ir para a Europa, você poderia ir para Manaus. Então, assim, tudo de forma fluvial, que fluvial lá equivale ao fluvial. Assim, hoje não, porque hoje já fizeram muita estrada, muita coisa, né? Mas É que nem, é que nem assim, Manaus, né? Manaus ainda continua, não, sempre foi, né? Fluvial, né? sempre foi. Domina, né? Sempre foi. Sempre foi. Domina. É. E exatamente então, e daí, nesse distrito industrial, ainda quando fui lá para comprar, ver a possibilidade de comprar meu lote, aí na época era tudo certinho lá, realmente era uma gestão assim, E quem estava vendendo era uma loteadora? Não, quem Não. estava vendendo era o próprio Estado do Pará. O próprio Estado do Pará. O Estado, ele criou um órgão, eu conheci Né? Isso é muito comum no Brasil. CDI. CDI. E Tocantins é Intertins. Eles criam, o Estado cria um órgão, uma autarquia para se livrar, resolver problema de terras, né? Daí eles criou o seguinte, um chamado Companhia do Distrito Industrial, que ele não se envolvia com outros negócios de terra, especificamente com o Distrito Industrial, que posteriormente ele seria lançado outros em outros locais, entendeu? Então, Companhia do Distrito Industrial de Coraci, né? Que hoje até foi extinta, um dos problemas é esse, tá? Mas então, essa companhia do distrito industrial, como era tudo novo, os lotes ainda estavam tudo na planta, quando fui lá só tinha alguns assim que já estavam utilizando, mas já na estrada principal, onde iria sair a estrada principal? Entendi. E eu cheguei lá, olha, tenho interesse em comprar um lote, mas eu preciso de frente para água, né? Eu quero comprar um lote, mas me interessa um lote que tenha uma saída para a água, para o rio, né? Para a água, para me operar barco, tem aqueles barcos fluviais, né? Aqueles barcos fluviais, enfim. E tem o lado da preservação, que eu quero água, porque eu quero preservação, eu quero área de várzea, eu quero minha empresa, quero fazer igual o pessoal tem lá na Dinamarca. Já estava tudo aqui em mente, né? Só que daí... E parabéns, o senhor é muito inteligente, né? Eu falo que o ter condições de saúde, porque viajar é condições não só financeiras, né? Saúde, familiar. E quando a gente aprende muito, né? Você vê, traz ideias, né? Dizem que o Burger King também foi uma ideia. A pessoa olhou e falou, opa, olha aqui o concorrente do McDonald's, né? Então, que legal. Sim, exatamente. Aí o pessoal, olharam, e era uma equipe realmente bem legal mesmo, que estava na frente na época desse lançamento. O pessoal era altamente claro, sabe, era uma coisa assim, bem interessante mesmo, que até me empolgou, né? Isso. E daí o que aconteceu? Eles falaram, lamentavelmente nós não temos nenhum lote nesse formato que você quer. Mas foi, não, mas eu vejo se dá um jeito aí. Aí eles acabaram, olha, eu vou te falar uma coisa, encontramos um aqui, só que não sei se vai te interessar, porque ele está lá longe, lá onde vai ser o último local da civilização, né? Vai chegar, porque nem estrada não tem nem ainda, só tem pequenos ramaizinhos, né? Não tem um acesso fácil, né? Na época, né? Não tinha um acesso fácil. Isso dá preferência lá na rua principal, né? Onde ia sair uma estrada boa. Então o pessoal foi todo para lá, onde ia ter esse. Aí eu falei, não, mas é pelo contrário, eu quero longe de tudo isso mesmo. Eu quero para mim, que tenha. Une o útil ao agradável, é o que eu preciso. Na época. Aí eu falo, exatamente, tudo que eu quero é exatamente isso aí. Eu quero um sossego, uma tranquilidade, árvore, lá mesmo que seja. Aí eles falaram, olha, só que tem um problema. Chegaram lá e me levaram lá, eu olhei lá dentro, porque na época não tinha estrada ainda, como eu falei, chegava próximo e a gente tinha que ir caminhando, porque elas picadas, né, de mata, né?
eles cortaram e tinha as marcações lá, né? Pegaram o lote, né? Aquelas marcas de topógrafo, né? Não sei Tinha as marcações ali, imagino que tinha um georreferenciamento, tinha uma topografia, que a planta era descritiva, as servidões, né? Já tinha uma organização topográfica, vamos dizer assim, né? Tudo topograficamente seria o nosso gel de hoje. O gel de hoje. Aí eles falaram, ó, eu falei, não, é isso aqui, só que ele falou, mas tem um problema, você está vendo? Nós estamos dentro desse lote aqui, tem uma questão que você não, se você olha assim, você tem essas áreas de várzeas aí, que são áreas alagadiças, que tem influência de maré, e essa área aí, ela assim, não pertence, você pensa que é uma coisa só, mas não é. Isso tem delimitações, o teu lote ele só vai ter, esse lote, o lote 21, ele vai ter 9,x, quase 10 hectares, né? 9 fração, né? Então o teu lote é o lote 21, só que ele 70% em volta dele é várzea, influência de maré, e são áreas da União, que são áreas da SPU, áreas denominadas áreas de marinha, onde nós, o Estado, não temos nenhuma interferência nisso, é coisas totalmente fora do nosso do lote. Nesse lote 21 que nós estamos negociando, ele é passível de um registro de imóveis, né? E a ideia, o Estado na época ele estava vendendo mesmo as terras, né? Não era porque é muito comum o município, o Estado fazer aquela carta de cessão de 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas não, era venda mesmo, né? Ou seja, venda e compra. Foi uma venda, uma transação de imobiliária. Imobiliária mesmo, né? Ou seja, o imóvel poderia ser chamado de público, mas a partir do momento que ele venderia, ocorria a desafetação, deixava de ser público, porque era venda mesmo no cartório de imóveis, né? Assim, ó, ele, na verdade, quando o Estado vendeu para mim, ele já passou, antes dele vender para mim, eles desapropriaram uma área, já que era uma área lá, uma fazenda rural, algo assim, que hoje é tudo urbano lá, algo assim, e eles criaram um registro único de imóveis de todo esse distrito industrial, que chama o ZZ71. Criaram uma matrícula só, da área maior. Na época, talvez até uma transcrição, né? Antes de 73, transcrição. O senhor comprou na época, era transcrição? Transcrição, né? Naquela época era transcrição. Que é a matrícula hoje, né? Não, mas exatamente. Eu tenho outro caso aí, que daí outra hora nós vamos chegar nisso aí, que é transcrição, né? Mas nesse caso aí, que não foi. Pode ser que tenha sido transcrição antes de mim, quando foi desapropriado. Aí eu não sei. Tá. Eu sei que quando o Estado ele já tinha uma matrícula. Era uma matrícula ZZ71. Tá. Depois dessa matrícula foi criado o setor A, B, C e D. A, B, C e D, quadras, né? Tá. E mais ou menos deve ter dado uns 200 lotes, né? Industriais, né? Que ali só podia ter indústria, né? E eu comprei um lote, né? O lote 21, que gerou a matrícula 218HS, que eu registrei no meu nome, o nome da empresa, entendeu? Então, é uma matrícula nessa época, e no meu caso, acho que não envolveu transcrição. Eu posso ter que ver na matrícula, mas no meu entendimento, não. Tá. Mas são similares, né? São similares, SIC e CPF, né? Até hoje, dá o número do SIC aí, é o CPF. No final das contas, é a mesma coisa. Entendi, maravilha. Enfim, daí eu comprei, fechei e estava consciente que apesar de eu olhando para a minha área era bem mais ampla, né? Mas ela estava limitada a esses 10 hectares, né? No mais era só mata, né? Então, e eles me explicaram, falaram, isso aí você tem que, para você não pode mexer nisso, e você não pode fazer nada aí. Primeira coisa, você tem que entrar em contato com outro órgão da União, que chama-se SPU, e entrar com requerimento de ocupação e ganhar as outorgas de ocupação. Só que nós não entendemos nada disso, nós não temos nenhuma ligação. Com isso, a única coisa que o nosso mapa está separado, que é áreas de várzea, áreas de preservação, e que são essas áreas denominadas áreas de marinha, que lá era só
fosse como fosse uma imobiliária, porque era mais a CDI, né? E depois, mais tarde, que eu fui fazer esse complexo, muito complexo. Você, ali eu via complexidade, que é você tratar com o Estado, né? É difícil. Eles fazem o que quer, né? Eu falo que eles são bons para cobrar, ruim para pagar. E você, né? Eles são para pagar, isso é horrível. Estado, União, município. Você vê as apropriações aí, né? Que para desapropriar É difícil. para pagar. E você vê, né? Eles apropriaram terras e saíram vendendo. Não foi nem concessão de uso. Foi venda mesmo. Só que olha que esquisito, olha como tem coisa errada no meio, talvez corrupção, talvez, né? É porque você vê, eles venderam, mas olha, só que você tem que fazer o requerimento para ocupação. Ou seja, venderam algo, mas com cara de ocupação. Você vê como é terrível, né? Ô, Brasil. Não, meu amigo, ele sei que aí, assim, ó, nessa época que eu fui não tinha ocupação, né? Tinha ocupação muito pouca, era desses ribeirinhos, né? Ribeirinho, mas o ribeirinho é uma ocupação diferente. Ele é mais extrativista, operante, né? Porque propriamente é diferente. É diferente, verdade. A natureza dele é diferente. Mas eu tenho até hoje, eu não tenho problema nenhum com o ribeirinho. Trabalhamos em sincronia, né, lá, que na época não era muito ativo, hoje formaram até uma associação lá, onde eu tenho total... É muito comum, né? Faz sua associação, cooperativa, né? Hoje ficou muito mais fácil, né? Exatamente. Mas voltando no início da questão, onde ainda não tinha aparecido o problema, então comprei de forma legal, fiz o registro urbano, que com matrícula 218HS, né, oriunda da matrícula mãe da CDI, do Estado do Pará, ZZ71, gerou uma fração que foi o meu lote 218HS, né? E assim como eles foram vendendo, né? E a partir dali, mais à frente, que eu fui entrar com esse requerimento junto à União, fiz um processo muito complexo, onde eu daí, mais com o longo dos anos, eu consegui, era muito difícil receber as outorgas, né? Só que era para receber uma outorga só, por várias erros, muitos erros internos, erros assim absurdos, né, que acontecem dentro do... E o amigo, o senhor não chegou a fazer escritura pública, foi tudo direto com a prefeitura, com o Estado, na verdade, tudo direto com o Estado. Não chegou a fazer escritura pública em cartório, nada disso, tudo documentação, tudo nível Estado. Porque eu tenho, assim, duas situações, né? A situação da matrícula, a situação da matrícula que eu comprei do Estado gerou primeiro uma escritura pública. A compra da CDI para Popinhaque. CDI, Estado do Pará, que não envolve prefeitura, né? Eu comprei do Estado, não do município, né? Tá. Então o Estado, nós fomos no cartório Conduru, fez uma escritura pública desses 9 hectares, 10 hectares aproximadamente, 9 é uma fração. Então, lote 21 gerou uma escritura pública que ela é passível de um registro de imóveis, onde eu fiz um registro, que gerou um registro. Então, teve a escritura e o registro. Teve a escritura e o registro. No entanto, essas áreas que eu recebi a outorga, que eu passei em umas 3 outorgas, mas todas contínuas, é o lote 21 aqui, eles em volta, uma ferradura, são adjacentes. Né? Adjacentes. E o que aconteceu? Alô? Voltou. Voltou a ligação. E daí o que aconteceu? Essas outorgas, que ela é uma outorga de ocupação, né? E ela não gera escritura, ela gera é uma licença, né? É uma licença de uso, né? É o RIP que a gente chama, é um RIP que é uma outorga de ocupação onde tem o mapa, tudo, que são essas áreas denominadas de marinha. Então eu gerei e pagava, tipo assim, sempre um imposto aí na faixa, equivalente hoje dessas áreas aí, 20 mil anos, né? 20 mil reais todo ano. O que acontece? Aí que começou o problema. Então eu fiz tudo assim, digamos assim, claro que tem os detalhes
difícil a gente entrar muito, né? Ramificar muito, né? Para a gente ser mais assim no eixo do... Ou seja, houve a compra e venda, né? Mas de fato ocorreu a ocupação, né? A prefeitura não, o município, o estado acabou dando o direito de ocupação. E o senhor investiu muito naquela área, fez do zero, né? Fez do zero, né? Na verdade, nesse lote 21, foi tudo, digamos assim, tranquilo. Foi uma venda, uma compra, eu ocupei, e como eu tenho esse lado ambientalista nato, eu venho de usar os 10 hectares de passar máquina, como o pessoal fizeram normalmente nos distritos, pega e derruba todas as árvores e tapa as nascentes de árvore. Eu não. Eu respeitei tudo, essas árvores, as castanheiras. Eu fiz uma indústria, eu acabei usando somente O que precisava, 10 a né? 15, o que precisava, igual está hoje. Só usei realmente o resto, eu preservei e plantei muita fruteira, melhorei assim o manejo sustentável, e nessas outorgas, que são extensões dessas áreas, essas outorgas de áreas, que são áreas da União, que eu tenho a outorga de ocupação, que posteriormente depois eu entrei agora saiu uma regra que a União está vendendo. Eu entrei também com processo lá para compra, né? Aí sim ela pode gerar um registro de cartório do registro de imóvel, entende? Mas isso é uma outra questão, né? Mas, voltando atrás, o que aconteceu? Ao passar dos anos, eu estou falando desse filme lá no início, lá nos anos 80, tá? Vamos supor que aí já estou lá por volta de 1986, por aí. 1986. Aí o que acontece? Esses lotes começaram a ser... Esses lotes que ninguém queria, que todo mundo queria na estrada principal, daí lá por volta do ano 90, 95, a estrada principal já estava toda. Aí começaram a vender esses lotes e começaram a se aproximar de mim, né? Outros lotes que estavam... Ou seja, o senhor foi pioneiro ali na região, mas depois começou, né, a indústria ali começou a chegar. Eu fui pioneiro, eu fui lá nos bastidores, né? Fiquei lá na última parte do terreno, né? E eu imagino o campo de futebol, fiquei lá na trave direita, onde não tinha ninguém, e a civilização estava lá na trave esquerda, né? Lá onde estava, chegando lá, já estava tudo comprometido com os amigos do rei lá na época, né? Entendeu? Tem esse negócio. Tem, você tem um amigo do rei, é verdade. Vou falar uma coisa neutra, imparcial. Não, quem não é assim, não? A gente sabe que a prática e teoria é diferente, né? Exatamente. E daí, o pessoal lá começou a faltar terreno lá próximo do rei, e começaram a vir por meio do campo e foram vendendo aqueles lotes até chegar em mim, de hora de chegar em mim. Aí o que aconteceu? O problema que próximo de mim veio muita madeireira, aquelas madeireiras que eles trazem, usam muito o transporte fluvial, aquelas balsas de tora, de madeira que vem de várias regiões da Amazônia que a gente nunca sabe de onde que vem essas toras, né? E o que acontece? Esse pessoal aí não tinha acesso à água, eles compraram em lotes que não tinham acesso à água, né? E aí o CDI, que era aquele negocinho tudo maravilhoso, tudo bonitinho, virou eu não estou falando em coisa política, isso aí não é. Mas virou um órgão bem complicado, não é? Um jogo de compadre, e começaram era para cuidar ambientalmente, lá lavar as mãos. Aí pegaram e extinguiram aonde era para ser um porto público. Então ali no projeto tinha um porto público onde poderiam ir todas as madeireiras e usar aquele porto. Assim como eu também poderia, porque no projeto inicial, na minha área nunca foi lançado como área de portos, foi lançado, não tinha um lugar específico já designado. Ou seja, né, aquela área que no passado era algo tranquilo, começaram a criar
um interesse por aquela área, né? Ganância, né? Exatamente, foi por aí. E daí o que aconteceu, o pior, que aconteceu que foi estupendo de tudo isso. Onde era para ser o porto público, esse CDI que antes mudou o pessoal lá e venderam esse porto, entendeu? Onde era para sair um porto público para todo mundo, coletivo, que daí todo mundo ia operar nesse porto, eles pegaram e venderam para o privado, com a outra empresa lá, e foi lá e conseguiu convencer Virou algo lá. privado, né? O que era para ser público virou algo privado e com acesso só dos amigos do rei, né? Imagina a Praça da República ali em São Paulo, ali, a praça, um exemplo lá, eu cheguei, venderam para construir um edifício, Entendi. mais ou menos por aí, né? E daí o que aconteceu? Esse pessoal começaram a invadir, essas madeireiras, começaram, como eu estava muito preservado e no início eu não vi, eles começaram a invadir essas minhas áreas de outorga, né? Onde eu tinha obrigação nas outorgas de preservar e eu estava fazendo dever de casa. E o amigo chegou a fazer ação de reintegração de posse contra os invasores, interdito proibitório, chegou a entrar em discussões jurídicas ou não? Aí que quando começaram, quando me dei conta que era invasão, eu não sabia nada do que era processo judicial, não entendia nada, vezes nada, mas eu tinha que fazer alguma coisa, né? Aí eu peguei na Quando a época. gente tem o registro, a gente faz ações petitórias, reivindicatórias, missão na posse, ação de resgate. Quando a gente não tem o registro, só tem a posse, né, título de uso, aí o ideal é fazer o quê? Reintegração de posse, manutenção de posse, que é a perda da posse parcial, interdito proibitório, que é uma ação preventiva. E aí, me conta, como que o amigo se virou aí? Aí, por exemplo, foram mais ou menos 5 a 6 invasões, não no mesmo tempo, mas começou uma e eu, como não tinha muita experiência, aí eu comecei a entrar com ações de reintegração de posse, mas ações assim, digamos assim, no meu primeiro entendimento, não muito bem feita, talvez o advogado não é mal intencionado, mas talvez não entenda, não entendia Por isso eu bem. sou a favor da especialização. Quem faz tudo não faz nada, né? Ah, eu faço previdenciário, trabalhista, criminal. Não, você não faz nada. Você só vai se perder, vai passar nervoso e vai prejudicar o cliente. Exatamente, acho que foi aí. Então hoje eu até passei aí uma lista aí no WhatsApp Tá aí aberto para, aqui. acho que Tá aberto. aí gerou assim, aproximadamente. Aí eu comecei entrando com ações na Justiça Federal, que está da área de outorga da União, né? Interesse da União. E eu sei que deve estar hoje aí, e daí, como nunca consegui uma decisão favorável em nada, as coisas só vão engavetando, e daí as outras empresas veem que não acontece nada, vem outra. Vem outra. E eu devo ter ali, eu não sei, deve ter uma. E entrei com muitas ambientais, porque daí o órgão ambiental lá do Pará, é ilegal também. São um povo que legaliza, dá áreas de legalidade, licencia uma área. Se é uma área que está sob júdice, você não pode ter uma licença ambiental, né? Mas não adianta, aí eu tive que, administrativamente, devo ter umas 1000 petições contra esses órgãos ambientais e não vai nada. Não sai nada. Simplesmente ignoro e libero tudo. Para mim, fazer a minha licença ambiental, na época, com o meu produto, eu levei 3 anos, sabe? Porque eu não sou amigo do rei. Esse pessoal, eles conseguem licenças ambientais absurdas em 90 dias, sabe? Coisa assim, de uma LO, nem passo pela LP, não passo por LI, já vão direto. Já vou direto. Ordem de cima, né? A ordem de cima. E lá tem 2 órgãos ambientais, a SEMA, do municipal, e a SEMAS estadual. Então, os projetos maiores é a SEMA estadual. Mas as duas são o mesmo perfil. Aí resumindo, eu estou com muitas possessórias, aí dessas possessórias somente hoje que eu ouvi falar, conversando contigo aí, realmente
É verdade. Só que esses fatos não é que nem um processo que é uma busca apreensão, algo que vai, contrata ou faz no escritório, você pega lá só o final do resultado e tudo assim. Não, no caso de possessória, ela é uma coisa viva, né? É uma coisa, ela muda. Aí aquelas empresas, elas têm um problema, elas tiram o nome e colocam outro em cima. Bota um laranja. É difícil, é complexo. Né? O senhor fez bem, né, de fazer ações possessórias, porque quando nós temos uma invasão, se é uma invasão total, reintegração de posse. Se é parcial, o nome correto é a ação de manutenção de posse. Por isso a gente tem que especializar, tem que estudar. O direito imobiliário é um assunto que merece uma atenção especial, uso capião. Porque senão você faz a ação reintegração de posse e não era ação de manutenção de posse. Porque não perdeu... Mas aí que agora que me abriu, e assim, ó, poxa, talvez eu tô com as ações que não foram desfavoráveis para mim, mas também não resolveram. Não teve resultado, Tanto que né? o pessoal tá lá só desmatando Destruindo. e o tráfico ilegal de madeira intenso. Então, pô, a agricultura me deu um estresse muito grande nesse meu projeto inicial, entendeu? Então, tá difícil porque, assim, ó, apesar de eu estar, assim, visivelmente, porque eu, assim, claramente, francamente, estou no direito, mas na prática esse direito não está sendo traduzido em direito, ele está sendo... Essa demora estava favorecendo esse crime organizado, entendeu? É um crime organizado, porque eles conseguem tudo. Consegue tudo. Destrói, né? Destrói a área, suga, né? Agora você vê, o senhor não está numa situação de risco? Medo de alguma coisa acontecer? Ameaça? Teve alguma coisa assim? Tive muitas ameaças. Muitas, ele escreve no muro lá, às vezes lá. Agora até que parou um pouco, mas pedi ameaça nos muros lá, na cerca lá, né? Tipo, tem até tudo. Fui na Polícia Federal, fiz a denúncia, eu tenho processo lá na Polícia Federal minha, eu tenho na Ministério Público Federal há 6, 7 anos, não acontece nada. Ministério Público Federal, na Polícia Federal, todas essas coisas aí não dá em nada. Eu tenho lá Ministério Público Estadual, nada. É difícil, né? Mas o Tropa de Elite foi um filme que fizeram, foi até o 2, mas deveria virar uma série, né? Infinita, inclusive, para contar a corrupção no Brasil, inclusive no judiciário, né? Não só no poder político. Não, é incrível, né? Incrível. Não só no legislativo e executivo, mas no poder judiciário. Além de, assim, ó, um dos problemas é o seguinte, você entra aí com processo lá de uma vara, não sabe qual que decide. E uma manda para lá, outra manda para cá, outra manda não sei para onde. Outra quer mandar para o TJPA, que é estadual. Então, tenho lá 2 recursos em Brasília lá. E, enfim, né? E eu estou querendo agora, meu objetivo é pegar e estabelecer essas ações, eu tenho que mudar alguma coisa assim, que nem o advogado atual, é um rapaz, o atual, ele tecnicamente é muito bom, mas ele não tem a velocidade que eu preciso, já faz 3 anos que eu estou, por favor, acontece isso, dá uma mão de obra para você fazer lá uma mata notarial, vou lá, faço, gasto, aquela dor que chega assim, não é nem peticionado, né? E não sei, assim, umas coisas, daí eu desisti. E tudo está muito caro, né? Você faz uma ata notarial, um valor absurdo. Claro, Você fazer sem precisar, né? Gasta dinheiro, tempo. E o estresse dos detalhes de fazer uma ata notarial, mas pô, tem o cartório que fica com dúvida, e depois é uma novela. É uma novela. E outra, a advocacia extrajudicial é muito linda na teoria. Na prática, o cartório tem medo de fazer qualquer coisa. Ele só quer fazer procuração e reconhecer firma, né? Exatamente. Chega na hora de ir lá, que nem eu levo o cartório lá e mostro, né?
A gente vê no YouTube, nossa, eu fico revoltado. Eu escrevo muitos livros sobre o assunto e atuo muito no Brasil todo. Então eu vivo a advocacia com amor. E aí eu vejo no YouTube o pessoal, não, a advocacia é judicial, que ela é rentável, que resolve tudo. Eu fico pensando, que país que vive, que mundo que vive? Porque o cartório, tabelião de notas, salvo exceções, ele quer fazer o quê? Escritura pública de compra e venda e procuração e conhecer firma. Tudo que é polêmico ele quer fugir, tem medo de perder o cartório. É difícil, né? É bem isso, é bem isso. Agora, pá, mesmo, nem vou nem falar. É isso aí, assim, resumindo. Agora Tem que entrar mais ação, tem que entrar com mais uma, tá entendendo? Agora um ponto importante, no passado, a faculdade de Direito ela é muito fraca. Independente de ser particular, pública, porque os professores, a maioria, dou aula em graduação também, pouco, mas dou. Sim. Mas muitos professores, 90% dos professores da graduação em Direito não advogam. Eles têm OB, tem um cartãozinho, faz um biquinho aqui, outro outro, mas fazer bico não é advogar, não é ter escritório, não é viver, né, da advocacia. Não conto, não acho que é uma advocacia militante. Respeito, mas não conto. De fato, hoje mudou muita coisa. Nós aprendemos que o uso capião de imóvel público não cabe. Não é verdade. Hoje cabe o uso capião de imóvel público. Hoje o senhor pode fazer o quê? Uso capião de uma área de ocupação? Sim, tem várias decisões nesse sentido. Hoje pode fazer uso capião de imóvel público desafetado. Tem até jurisprudência, tem lá o processo, é o número 1001-923-2017-826-0441, né? 1115. Poxa, tá lá. Tem jurisprudência para isso, não é o professor Júlio falando, é o TJ, daquele estado, é o STJ, é o Supremo. Por que eu falo isso? Porque o senhor hoje tem várias ações, aí tem algumas ações, né, em andamento possessórias para recuperar a posse. Primeiro que não teria que ser reintegração, teria que ser manutenção, porque a perda da posse é parcial, né? Então já houve um erro de ação. Ah, professor Júlio, mas tem a fungibilidade, o juiz fecha os olhos, essa ação serve. Não é bem assim, né? Fungibilidade não é para tampar erro grotesco, né? Burrice, eu falo, ou falta de estudo, falta de atualização. Não é. Fungibilidade é para ter um aproveitamento da ação em relação à economia processual e celeridade. Então, tem ações aí que me parece, pelo que o senhor falou e pelo que o senhor mandou aqui, são ações com nome errado, né? Ações erradas. Agora, eu não abriria a mão, já que o senhor está muitos anos aí, muitos anos mesmo, a gente está falando aí de quase 40 anos, não é isso? Verdade, né? Oficialmente 86, 40 anos. Eu não abriria a mão de forma inteligente de fazer uso capião. É possível fazer uso capião, é possível ganhar, e mais um detalhe que o advogado tem que estar atualizado. Eu cobro muito meus alunos, numa pós, num curso, porque tem que estar atualizado, tem que amar o que faz, tem que ser diferente, né? E hoje cabe o uso capião, o senhor não sei se ouviu isso, mas cabe o uso capião do domínio útil, né? Domínio útil. Então você pode fazer o uso capião transformando o imóvel em propriedade sua e pode fazer o uso capião do domínio útil, ou seja, ninguém tira dali. Eu acho que um outro fator importante que eles deram tiro contra os próprios pés, a outra parte, é essa mudança de nome no mesmo local, entendeu? Não sei a que ponto, juridicamente, eu estou aqui, agora eu tiro essa firma, mando lá por sul de 500 km e coloco uma nova. Tá entendendo? No mesmo local. As coisas mudaram. Hoje cabe o uso capião de herdeiro, que tem a posse exclusiva. Hoje tem a ação publiciana, que pouca gente sabe. Acho que na graduação não vai ensinar nunca. Essa do uso capião, eu tenho muito interesse no outro local que eu tenho, já numa área rural. Onde eu tenho, só que para mim fazer esse uso capião, eu é uma área muito antiga que eu comprei, que é uma área rural, negócio que eu também é nessa área da preservação que eu quero, e eu tenho que fazer o registro, eu estou no processo de escriturar, só que com uma parte que eu comprei
Não, dá para fazer sim. Agora, desse imóvel que o senhor está falando, com muito carinho, com muita propriedade no assunto, é possível a aquisição do domínio útil, né, de bens públicos. Então, dá para pedir as duas coisas, faz o pedido alternativo. Estou precisando do nobre professor Júlio César Sanches. Né? De nome você não pode chorar, tem o César. Não, nobre, né? O aluno falou assim, professor Júlio, você sabe que o Júlio César foi enganado, foi traído pela Cleópatra, né? Eu falei, sei, mas eu também sei que a Cleópatra morreu envenenada, tá vendo? Doutor, eu fazia assim, eu faria o uso capião, pedindo o uso capião convencional, mas eu faria o pedido também. É possível a aquisição do domínio útil de bens públicos, está bem pacificado isso, em regime de aforamento, inclusive, né, via uso capião, desde que a ação movida contra particular. Então dá para fazer isso, né? Então, até em FTELs dá para fazer, podendo operar essa prescrição aquisitiva assim. Eu faria isso, acho muito importante, porque você precisa ter paz. Como é que é o nome da ação? Uso capião de domínio útil. De domínio útil. É possível no Brasil hoje fazer uso capião de bens públicos do domínio útil. Você não está fazendo da propriedade, você está fazendo domínio útil. Ó, aqui ninguém me tira. Português claro. Você não ganha a propriedade, mas você ganha o domínio útil, ou seja, ninguém te tira dali e amanhã se você quiser vender, você vende o domínio útil. É 6 por meia dúzia. Mas é importante porque como lá cresceu muito, tem muita gente, interesses políticos, né? Amanhã vira lá um bambambam amigo do rei, né? E ele fala, ó, desocupa, você tem uma ocupação de 20 anos, agora chegou a hora de sair, tá? Porque ele quer passar para alguém. E aí? E seu investimento, sua história, o que você fez? Então, ter o domínio útil é uma proteção. E fora isso, dá para fazer o subestabelecimento dessas ações para tocar, tentar consertar, tentar forçar. A ação possessória ela é demorada, cansativa, traiçoeira. Quando dá para fugir, tem que fugir. Por isso eu fico doido com um advogado que faz o quê? Possessória no lugar da petitória. Pois é, mas aí vamos supor que eventualmente em alguma dessas ações tem esse erro, né? Porque o que eu me refiro é o seguinte, onde eu tenho essas outorgas, elas foram invadidas parcialmente por madeireiros, entendeu? O juiz já mandou lá, não constrói, não faça nada, mas os caras foram lá e não desobedecem, entendeu? Então, eu digo o seguinte, nesses pontos onde não é meu registro de matrícula que são contíguos, né? Onde tenha lá o cara da madeireira, não é dele, mas ele foi lá e jogou a máquina em cima, invadiu, desmatou, destruiu tudo, passou o trator de esteira e deixou terra seca, entendeu? E ali descarrega, faz contrabando de madeira, né? De tora, lá da Amazônia, aquela balsa grande. E como é que eu vou com minhas ações aí, eu não sei se elas eventualmente estão com o nome errado, ela tem a possibilidade de corrigir elas? Na verdade, quando ela está em trâmite, você vai ter que corrigir na fundamentação. Eu fiz a correção, eu faço muita mentoria para advogados do Brasil todo, né? Ou online ou presencial. Nós fizemos uma correção semana passada de uma peça que era uma ação de manutenção de posse. Só que a situação se tornou reintegração, porque invadiram tudo. Então você consegue fazer a correção dentro do corpo, dentro da estrutura da peça. Você consegue fazer quando você tem peças para fazer juntada de documentos, alguma coisa assim. Se não, você vai fazer uma peça autônoma, né, no decorrer do processo, em alguma situação que você for juntar alguma coisa ou responder alguma coisa, é possível fazer. Dentro do próprio processo, porque compensaria muitas vezes aproveitar o mesmo processo do que abrir uma ação nova. Tem casos que é melhor fazer uma ação nova. Eu atendi um advogado e uma advogada aqui, marido e mulher, poxa, eles fizeram uma ação tão confusa, tão ruim, que eu falei, desiste e faz uma outra. Porque faltou requisitos, faltou o pedido de audiência de instrução e julgamento, que aquele caso precisaria, faltou o pedido da perícia, erraram o nome da peça também, erraram a tese do uso capião das 36 e escolheram errado. Então tem casos que dá pra gente desistir quando não ocorre a citação, mas nesse caso não, já tá há muito tempo, né? Não tem